Olá, aqui tô eu de novo. Bem, hoje eu vim compartilhar um outro pedacinho pequenininho do livro que eu falei da última vez, que é A Garota Perfeita, onde ela fala sobre a questão de feridas profundas. Eu vou estar lendo aqui, essa seria uma parte do último capítulo do livro. Contudo, feridas profundas custam a ser cicatrizadas, sob o ponto de vista médico. Algumas feridas não podem simplesmente ser medicadas e costuradas. Às vezes, feridas abertas precisam ficar abertas por um longo tempo. Precisam ser limpas e tratadas até finalmente estarem seguras para serem fechadas. Elas devem ser curadas de dentro para fora. Mais pra frente ela fala sobre o fato, né, de que ela custou se sentir bem, como tem um outro pedacinho que eu vou ler aqui. Ao longo dos meus 20 anos, eu nunca me senti bonita o suficiente. Eu sempre me sentia menos perfeita, menos digna. Mesmo quando comecei a falar publicamente sobre a minha conversão, esses meus medos secretos permaneciam enterrados em meu coração. Pelos anos em que eu mantive muitas máscaras, a minha saúde se debilitou. Muito tempo após a minha cura inicial, os problemas com a minha pele pioraram consideravelmente. Eu também tinha constantes dores no pescoço, mandíbula. Após visitar muitos médicos, só pioraram. E eu encontrei um médico sábio que me disse que eu precisava me curar de algumas coisas profundamente enterradas em meu coração, especificamente a necessidade de ser perfeita. E se eu simplesmente falasse sobre ela, não publicamente, mas particularmente, a cura emocional viria e a física viria logo em seguida. Mais pra frente ela fala que a partir que ela começou a se sentir curada, né, dessa questão da busca que ela passou sobre a perfeição, ela acabou conseguindo ter a melhora da pele e das outras questões, além da principal, que é a cura emocional. Antes disso, eu vou estar lendo um trechinho aqui da própria palavra, que está em Lucas, capítulo 4, versículo de 17 a 19, que diz assim: Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e o encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o amor da graça do Senhor. Ambos, tanto o texto bíblico, que seria o inicial, e o trecho desse livro, que é mais uma complementação sobre algo que eu passei, o que me fez lembrar que às vezes a gente passa por situações na vida que deixam marcas, e marcas bem profundas, e que às vezes ainda dói. Eu me recordo de quando eu estava trabalhando na Alma Viva ainda, na minha última vez, um dos líderes que eu tive chegou a comparar a minha competência profissional com a competência profissional do meu marido. Naquele momento que isso foi comparar, antes da pessoa chegar e dizer isso, falou assim que eu não enxergo em você uma profissional tão competente quanto o seu marido. Antes daquilo eu já estava completamente frustrada e afundada em mim mesma, nos meus achismos, no que eu acreditava ser uma incapacidade minha, que eu não me sentia suficiente. E quando essa pessoa chegou e me falou isso, foi como se tivesse sido assim, terminado, sabe, de enfiar uma faca ali profundamente e ainda girar, assim, que só fez a minha dor, que eu já tava sentindo, piorar mais ainda. E confesso que no início demorou muito para cicatrizar essa dor. Não que eu acredite que seja verdade, que eu seja uma péssima profissional e tal, eu acredito também que existem situações e situações, mas naquele momento eu já estava mal. Aquilo só intensificou mais ainda o meu estado, no caso me deixou muito mais pior do que eu estava.
E aquilo, assim, me feriu de uma forma que durante pelo menos, assim, uns 2 anos, mais ou menos, sempre que eu lembrava daquilo, ainda me causava uma dor. E quando eu comecei é ótimo, né? Quando Cristo começou a tratar minhas feridas, a curar o meu interior, toda aquela sensação de frustração, de incapacidade, todo aquele questionamento de que eu não via, enxergava o motivo pelo qual eu nasci, essa ferida também ela foi curada, também ela foi cicatrizada. E essa parte do livro me lembrou, porque às vezes a gente acaba demorando, às vezes Deus demora um pouquinho a mais para curar determinada ferida, porque alguma ferida é muito profunda, que não tem como ser curada de um dia para a noite, ou apenas com uma única oração pedindo para Deus nos livrar daquele sentimento, para que Deus nos cure e nos liberte daquilo. Às vezes a gente precisa passar por processo, porque às vezes determinada ferida, determinada dor, tá tão atrelada a outras coisas assim, que já não estavam nos fazendo mal, e às vezes a gente se pega aquilo sem às vezes enxergar o todo por trás, que é algo que acaba tendo que ser trabalhado. Como até ela descreve aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho, que o médico disse para ela, que ela falou sobre a questão do médico, às vezes feridas abertas precisam ficar abertas por um longo tempo, precisam ser limpas e tratadas até finalmente estarem fechadas. Elas devem ser curadas de dentro para fora. Foi o que aconteceu comigo, eu precisei curar muitas outras coisas dentro de mim, para depois conseguir estar completamente curada e liberta do lado de fora. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu não sei qual situação, qual é o momento de vida que vocês estão vivendo, ou se você já tá pensando assim, nossa, mas tem tanto tempo que eu tô seguindo a Cristo, que eu entreguei para Ele meu coração, e isso ainda me fere, isso ainda machuca. É porque essa pode ser uma das feridas que se demoram um pouco mais a cicatrizar. Mas no tempo certo, no tempo de Deus, as feridas, elas sempre se cicatrizam. Era isso que eu queria compartilhar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.